Olá, queridos amantes do cinema, sejam muito bem-vindos ao nosso Clube da Análise e hoje aqui estaremos falando sobre uma cena extraordinária do filme 007 Skyfall. E essa cena, para mim, ela é uma das mais brilhantes, não por causa de explosões, perseguições, tiro. Não, é por causa do jogo psicológico que ela entrega. Nessa cena aqui, a mente fala muito mais alto que a arma, e eu vou mostrar pra vocês isso. Quando o Bond está amarrado na cadeira e Silva chega no local, não é somente um vilão entrando. Aqui é como se fosse um diretor de teatro chegando para fazer uma apresentação da sua obra-prima. É como se fosse uma espécie de força avassaladora que ela te arrebata, até mesmo te deixando sem ar. Só que aqui no caso de Bond, seria deixando sem esperança. Mas o mais surpreendente aqui é você entender o que Bond faz para poder virar o jogo. O roteirista aqui, ele faz algo que eu simplesmente não esperava. E quando eu começar a te mostrar todas essas questões, você vai entender por que essa cena ela é extremamente genial. Algo aqui também que eu acho extremamente interessante é a forma como ele caminha, como ele se aproxima, até mesmo o jeito como ele ri. Eu falo pra vocês, isso aqui é ele criando uma espécie de clima. Aqui você vê que ele conduz a cena criando uma espécie de ritmo, até mesmo como se ele dissesse, eu controlo tudo aqui, até mesmo o tempo dessa conversa, ele é meu. E é nesse momento que o jogo psicológico, ele simplesmente sobe de nível. Silva aqui, ele usa um dos movimentos mais intimidadores usado por psicopatas. Aqui ele usa o contato físico. Veja bem, aqui ele quer criar desconforto e posse. Você vê que ele desabotou a camisa do agente e começa a passar o dedo pelo peito, pelo pescoço. Só que isso, por incrível que pareça, não é sensualidade, isso aqui é poder. Silva sabe que para poder tocar num agente daquela maneira, tem que exercer poder sobre ele. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Nesse momento aqui, sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando quebrar a postura emocional do agente. E talvez você me pergunte, mas por que ele precisa fazer isso? E é aí que está o ponto. Ele não precisa. Nós que precisamos entender uma coisa. Psicopatas, eles se excitam de uma forma diferente de pessoas normais. Edward Gein se excitava usando roupa íntima feminina. Já Marty Wenger era através do sadismo. E Silva aqui, ele se excita invadindo o personal space de 007. Ele quer mostrar que ele não é apenas um inimigo, mas que ele é uma pessoa que não reconhece limites. E aqui está o motivo porque eu respeitei tanto James Bond nessa cena, porque aqui Bond, ele faz algo que poucos seres humanos seriam capazes de fazer nessa posição. Aqui ele não se afeta pelo jogo, ao contrário, ele entra no jogo. Ele aqui, ele não se irrita, não recua. Ele olha para Silva até mesmo com uma espécie de calma debochada. E uma coisa simplesmente surpreendente acontece. Silva, ele continua ali tocando ele, até mesmo como forma de humilhação. Só que ele simplesmente ele solta uma frase que desmonta tudo. Well, first time for everything. What makes you think this is my first time? Essa frase aqui, ela foi simplesmente um golpe mental. Nesse exato momento, o agente, ele simplesmente vira o jogo. E ali ele mostra que aqueles joguinhos mentais, eles não tiveram nenhum efeito sobre ele. Ele não só mostra que não está intimidado, como o Silva não tem poder nenhum sobre o seu emocional. E isso aqui é brilhante, porque o agente, ele dá a entender que tudo aquilo ali era irrelevante para ele. Que ali, no caso, ele tinha passado por coisa muito pior. Aqui 007 dá a entender que a mente dele é blindada e que ele está preparado para qualquer tipo de manipulação. E aqui o vilão, ele simplesmente perde 50% da sua força psicológica, tanto que a gente vê que ele simplesmente recua quando o Bond devolve com a frase de efeito. Oh, Mr. Bond. Uma parte também que é maravilhosa nessa cena é quando ele fala sobre a metáfora dos ratos sobreviventes. Aqui ele conta a história de dois ratos que são presos no barril com outros ratos. E o que acontece? Eles devoram os outros ratos e agora a natureza deles, ela muda. Antigamente eles eram ratos que comiam somente coco, mas agora eles comem outros ratos. Ele usa essa história para dizer que os dois são os dois ratos sobreviventes, que ele foi moldado na dor e que a mesma coisa vai acontecer com Bond. Só que o agente aqui, ele não compra essa narrativa.
Silva. Ele até escuta, avalia, mas ele não se deixa colocar no papel que Silva tenta impor. Aqui Bond ele não acredita ser um rato treinado, mas ao contrário, ele mantém a sua postura, o seu valor, a sua essência. Essa cena toda aqui, ela é um duelo mental, ela toda acontece sem um tiro sequer, só que uma coisa muito mais intensa, ela acontece aqui. Aqui nós temos duas mentes tentando descobrir quem quebra primeiro. E aqui também tá a grandeza da coisa. Silva, ele usa domínio físico, toque forçado, até mesmo metáfora dramática. Ele simplesmente, ele põe ali uma postura de predador. Mas daí a gente vê que Bond rebate tudo isso com controle emocional, com frieza, com estratégia. Aqui ele praticamente mostra uma confiança inabalável. E é por isso que essa cena, ela é simplesmente memorável. Isso aqui não é apenas cinema, isso aqui é uma aula de poder, de manipulação e principalmente resistência psicológica. Isso aqui mostra que na maioria das vezes a força não está nos músculos, mas na mente. Queridos amantes do cinema, esse aqui foi mais um Clube na Análise. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.